Imagine um lugar que guardava praticamente todo o conhecimento da humanidade. Mapas impossíveis, descobertas científicas séculos à frente do nosso tempo. Ideias que poderiam ter mudado o mundo para sempre. Agora, imagine tudo isso sendo destruído, queimado, apagado da história. A Biblioteca de Alexandria não foi apenas um prédio que pegou fogo. Ela pode ter sido o maior apagamento de conhecimento já realizado na história da humanidade. E o mais assustador é que talvez não tenha sido um acidente. Estamos no século 3 a.C., Alexandria, Egito. O rei Ptolomeu primeiro tinha uma visão grandiosa, reunir todo o conhecimento do mundo em um único lugar. A biblioteca se tornou o coração intelectual do planeta. Navios que atracavam no porto tinham seus livros e pergaminhos confiscados, copiados meticulosamente por escribas e arquivados. Estima-se que a biblioteca abrigava entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Tesouro incalculável. Lá dentro você encontraria matemática avançada, astronomia de uma precisão espantosa, estudos detalhados sobre anatomia humana, filosofia que moldaria o pensamento ocidental e projetos de engenharia que pareciam ficção científica. Alguns historiadores acreditam que havia documentos ali com conhecimentos que só seriam redescobertos mais de 1000 anos depois. Pense nisso. Um milênio de avanço, simplesmente perdido. Mas essa ainda não é a parte mais intrigante. A história fica muito mais estranha. A versão mais popular que aprendemos na escola diz que Júlio César causou um incêndio acidental na cidade em 48 a.C. E as chamas se espalharam para a biblioteca. Um trágico acidente, caso encerrado, mas a verdade é muito mais complexa e nebulosa. Existem registros históricos que apontam para múltiplas destruições ao longo de vários séculos. Não foi um evento único, mas uma morte lenta e dolorosa. Alguns culpam a expansão do Império Romano e seus conflitos. Outros apontam para disputas religiosas, com extremistas cristãos vendo o conhecimento pagão como uma ameaça. Há também teorias que envolvem as conquistas islâmicas séculos depois. O grande problema é que não existe um consenso. Não há uma única fonte definitiva que nos diga exatamente como, quando e por que ela foi destruída. E isso levanta uma pergunta extremamente inquietante: como o maior centro de conhecimento da humanidade, o lugar mais importante do mundo antigo, simplesmente desaparece sem um registro claro e unânime de sua destruição? É como se a história tivesse sido deliberadamente ofuscada. E é aqui que a história toma um rumo muito mais sombrio. Há relatos e fragmentos que sugerem que os estudiosos de Alexandria já discutiam a possibilidade de um modelo heliocêntrico, com a Terra girando em torno do Sol quase 2000 anos antes de Copérnico. Eles podem ter desenvolvido protótipos de máquinas a vapor. Há indícios de que possuíam mapas incrivelmente precisos do globo terrestre, algo que seria impossível para a tecnologia da época, e realizavam estudos anatômicos detalhados do corpo humano, incluindo o cérebro, algo que se tornou um tabu por séculos. Se isso for verdade, a destruição da biblioteca não foi apenas uma perda cultural. Foi um evento que pode ter atrasado o progresso da humanidade em séculos, talvez até milênios. Imagine onde estaríamos hoje se esse conhecimento tivesse sobrevivido e se espalhado.
Teríamos alcançado a era industrial na Roma antiga? Teríamos explorado o espaço séculos antes? É uma possibilidade vertiginosa, mas isso nos leva a uma hipótese ainda mais sombria e conspiratória. Grandes centros de poder, sejam eles impérios ou instituições religiosas, sempre buscaram controlar a informação, porque quem controla a informação, controla o poder. Destruir conhecimento pode ser uma forma de controlar narrativas, de reescrever a história a seu favor, de impedir avanços científicos e sociais que ameaçam as estruturas de poder existentes. Alguns teóricos defendem que a Biblioteca de Alexandria representava algo perigoso demais para a elite da época. Ela promovia o conhecimento livre, o pensamento crítico e a ciência independente de dogmas. Era um farol de liberdade intelectual. E isso pode ter sido completamente inaceitável para aqueles que governavam através do medo e da ignorância. A destruição não teria sido um acidente ou uma consequência de guerra, mas um ato deliberado e estratégico, um apagamento calculado. Pense nas coincidências. Várias potências e ideologias que passaram por Alexandria ao longo dos séculos parecem ter contribuído para o seu desaparecimento. Seria apenas uma série de eventos infelizes ou um apagamento estratégico contínuo, realizado por diferentes grupos com o mesmo objetivo de suprimir o conhecimento? A falta de uma resposta clara é, por si só, suspeita. Agora, vamos explorar uma ideia ainda mais radical. E se parte daquele conhecimento não tiver sido completamente destruída? E se em vez de queimado, ele foi secretamente confiscado, escondido e absorvido por uma pequena elite? Guardado longe dos olhos do público, para ser usado em benefício de poucos. Imagine uma sociedade secreta ou uma linhagem de poder que detém esse conhecimento antigo e o utiliza para se manter no controle ao longo da história. E se a humanidade nunca perdeu totalmente aquele saber, mas ele simplesmente deixou de ser acessível para a maioria de nós? Essa é uma teoria que poucas pessoas gostam de discutir, porque suas implicações são aterrorizantes. Se o conhecimento pode ser apagado ou escondido uma vez, em uma escala tão massiva, isso significa que pode ser feito novamente. E talvez de maneiras mais sutis esteja acontecendo agora mesmo, na era da informação digital. A destruição da Biblioteca de Alexandria não foi apenas um incêndio que consumiu papiros antigos, foi um divisor de águas invisível na história humana, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. O que foi exatamente perdido naquelas chamas? Nunca saberemos com certeza. Os detalhes estão perdidos nas areias do tempo.